Então, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Nós estamos fazendo mais este podcast interativo aqui, como nós chamamos, né? Não exatamente um webinar, que a nossa intenção é divulgar aqui conhecimento, experiências dos programas e ações que nós estamos trazendo aqui no Blue Economy Santos. Hoje nós estamos tendo, então, aqui a participação do Diego, que vai dividir aqui algumas experiências conosco. Fazendo um pouco aqui de pano de fundo, o Blue Economy Santos, porque muitas pessoas depois acessam na plataforma aqui, talvez desconheçam a história, ele começou através de uma inspiração de um programa do Gunter Pauli. Nós seguimos até hoje essas diretrizes, vamos dizer assim, da economia azul por Gunter Pauli, apelidado aqui em todos os países, né, que o conhecem como o pai da economia azul. E o Gunter Pauli ele tem assim um aspecto muito importante, né? Ele traz esses trabalhos, essas ações de sustentabilidade baseadas em 3 pilares especificamente, né? O meio ambiente propriamente dito, outro, a própria sociedade civil que se beneficia do meio ambiente, e o outro pilar importante que é o da economia. E a arte aqui, o estado da arte desses programas é como que transformamos esses problemas, essas implicações do meio ambiente. E quando nós falamos em que a economia azul, evidentemente, tem uma ação muito forte aqui na parte costeira, né, de todos os países, mas também pela parte dos continentes. Existem vários programas. Então, nós já, antecipadamente, já convidamos as pessoas que têm oportunidade, acessem aí nos seus LinkedIns, nas redes sociais, e depois aqui a gente vai postar algumas coisas, os programas do Gunter Pauli e especificamente o livro de economia azul. Nós estamos trazendo aqui no Blue Economy Santos uma série de programas, uma série de ações, todas elas sinérgicas com alguns programas que já existem e trazendo também aqui coisas novas. Todos os nossos programas aqui estão alinhados com um programa maior, vamos dizer assim, onde nós somos signatários, que é do Colabora Mundo, bastante forte aí na Baixada Santista e que está sendo exportado para todas as regiões do país. E estas ações, né, especificamente da Baixada Santista, chegam hoje, inclusive, na ONU, né? O Santos hoje é considerado, está aí entre as 3 principais cidades do mundo que mais efetividade tem alcançado nos programas das ODS. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. Mas nós começamos a perguntar assim, né? Pô, é bacana todo isso, esse discurso de sustentabilidade, mas desde o tempo das ISOs e de outras certificações, os empresários, não importa o tamanho, né, sempre dão um geladinho na barriga que começam a pensar, bom, vou ter que colocar a mão no meu caixa para tirar dinheiro para implantar esses programas de sustentabilidade. E a economia azul, evidentemente, ela passa por isso, mas sempre com essa vertente de transformar isso em oportunidade, tá bom? Para adaptação, não importa o tipo do seu negócio, e se seja uma prestação de serviço, se seja terceiro setor, se seja indústria, não importa o quê, nós estamos trazendo alguns mecanismos aqui de como ter acesso, né, a essas estratégias para otimização, né, das iniciativas de transição sustentável, como que conseguir, né, esses recursos para poder dar esta partida nesse programa. Então, a partir de hoje aqui, nós estamos apresentando oficialmente a todos o Diogo Valverde. Ele é um dos fundadores da Carbon Zero. A Carbon Zero tem bastante experiência nesse sentido, ele vai comentar aqui um pouquinho sobre isso. E o Diego também tem bastante experiência nisso, né? Então, o Diego é formado aqui pela CUP, ele tem MBA na FIA, ele tem mais de 22 anos de experiências em consultorias assim, de bastante conceituadas, né? A própria Deloitte, a Accenture, já trabalhou em empresas também grandes, né? Ou trabalhando ou prestando serviços, empresas como Coca-Cola, Gerdau, Votorantim, Banco Itaú, Bovespa, Daimler, Siemens, entre outras, né? E de 2016 a 2019, né, ele ocupa esse cargo em empresa de capital de risco, responsável pela estruturação de fundos e direcionamento de investimentos em startups do Brasil e do exterior.
Então, tem um programa bastante interessante, ele vai comentar um pouquinho aqui depois também sobre crédito de carbono, onde ele está muito envolvido. E nós resolvemos, então, oficializar esta ferramenta aqui dentro do programa Blue Santos, para que os nossos amigos, nossas empresas amigas, instituições, escolas, conheçam esses programas e possam ter acesso aqui de maneira simples, né? Como o Diego vai mostrar aqui para nós. Diego, eu acho que é isso aqui de pano de fundo. Eu vou passar a palavra para você. Você acaba de se apresentar aqui, por gentileza. O Diego, a gente conhece um pouco perto de 2 anos, e nós ficamos aqui surpreendidos aqui com tudo que ele tem feito e com todo o seu potencial aqui, em particular nessa parte aqui financeira e também na parte de sustentabilidade. Muito bem-vindo, Diego. Por favor. Obrigado, Gerson. Bom dia a todos. Um prazer aqui conversar com vocês. Agradeço o convite e tratar de um tema tão interessante, tão relevante, quando a gente fala de transformar ideias, transformar sonhos, transformar expectativas em ação concreta, né? Então, quando a gente faz uma primeira análise das oportunidades que podem ser realizadas num processo de transição sustentável, trazendo inovação, trazendo novas práticas, novas tecnologias, depois de ter feito essa análise muito bem elaborada e concreta, vem como iremos financiar e como iremos transformar PowerPoint em tijolo, PowerPoint em fios, cabos, energia, etc. Né? Então, a parte do financiamento, né, a parte de estruturação, captação e financiamento de projetos é muito importante, né? E a gente entende que hoje, né, você tem um leque enorme de aonde buscar esses recursos, né? E quando a gente fala buscar recursos, a gente precisa ter projetos que estejam tecnicamente consistentes e que sejam financeiramente atrativos, né? No processo de busca de captação de recursos, a gente vai conversar com diferentes tipos de empresas que podem fomentar esses projetos com recursos financeiros, né, que têm diferentes indicadores, diferentes expectativas e enxergam também esse investimento de forma distinta, né? Então, a parte da gente se preparar previamente, né, nesse processo de captação é muito importante. Eu vou trazer, no final da fala, vou trazer um exemplo concreto de um projeto que eu estou trabalhando atualmente. O momento que eu fui conversar com o investidor foi depois de 9 meses trabalhando no projeto, né? Então, tanto eu como a minha equipe, a gente primeiro fez uma lição de casa, se preparou ativamente para aí sim, quando eu estiver na frente de um possível financiador, eu já tenha todas as respostas, eu já tenha todas as garantias, eu tenho todo o embasamento concreto, porque dessa maneira a nossa taxa de sucesso acaba sendo muito maior e o tempo para a captação desses recursos acaba sendo menor, né? Quando eu trabalhava com startups, a gente falava que assim, em menos de 1 ano é muito difícil você levantar um recurso, né? Mesmo estando com todos os materiais preparados, né? Então, essa parte de preparação é muito importante. Seguindo, eu tentei fazer um resumo aqui. Então, quando a gente fala de estruturação, o que a gente precisa ter antes de estar na frente de um potencial investidor, num potencial fundo ou family office, né? Eu vou entrar em detalhes também em quais são esses agentes, né? Uma estruturação, ela seja técnica e financeira, de projetos sustentáveis, precisam ter, né? Então, uma definição clara do problema. O que nós estamos trazendo de solução, né? E atrelar metas de sustentabilidade disso. Então, como é um projeto sustentável, né, a gente não está falando só qual que é o retorno sobre o investimento. Quais são os indicadores de sustentabilidade que a gente pode trazer?
descarbonização, redução de emissões, em tudo que a gente pode trazer de indicadores de sustentabilidade. Além disso, a gente tem que ter uma estruturação financeira e econômica bem detalhada, né? Com as corretas premissas e indicadores muito claros, né? Sendo um projeto onde a gente vai apresentar para o investidor qual que é o perfil desse projeto nos próximos 10 anos, nós iremos estimar esse crescimento, estimar esse resultado, né? Então, as premissas utilizadas para compor esse Project Finance ou esse Business Plan, como queiram falar, ele tem que ser muito bem claro e tem que ser baseados em dados e fatos concretos, né? Então, por exemplo, o preço da minha matéria-prima, né? Você vai colocar dentro da sua modelagem financeira, você vai fazer uma pesquisa prévia e ver quanto custa, né, essa matéria-prima, né? Trazendo cenários distintos, né? Então, trabalhando com cenários mais otimistas, mais pessimistas, mas tudo isso baseados em dados e fatos muito concretos. O próximo passo seria também a análise de riscos e estratégias de alocação desse recurso e mitigação desses riscos. Aí eu estou falando de risco político, risco econômico. Essa matriz de risco também ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Que são perguntas que vão aparecer desde a sua primeira reunião com o financiador, né? Caso tenha uma guerra, caso a inflação dispare, a taxa de câmbio muda. Então, a gente precisa ter muito bem uma visibilidade de todos esses riscos e já trabalhando com planos de mitigação. E, além disso, a gente também vai deixar mais sólido esse Project Finance quando a gente vai trazer as questões de tributação, incentivos fiscais, governança, contratos que precisam ser realizados, o perfil da equipe técnica e do empreendedor que vai tocar esse projeto, né? Tudo isso a gente também traz já num primeiro momento. Tendo todas essas respostas prontas, você consegue montar um projeto que tem uma taxa de sucesso muito maior. Uma coisa muito importante também é a gente ter uma distinção clara. Se o projeto é um projeto Greenfield ou é um projeto Brownfield. Quando eu falo Greenfield, é um projeto que está nascendo do zero, né? Projetos Greenfield geralmente têm uma dificuldade maior de levantamento de recursos e linhas de financiamento também mais restritas, né? Nos slides seguintes eu vou mostrar um pouco mais sobre essas distinções de linhas de financiamento, mas se nós estamos falando de projetos Greenfield, nós teremos uma estratégia diferenciada de captação de projetos que são Growthfield, projetos de expansão, né? Onde eu já tenho mais dados e fatos concretos dessa solução que a gente está trazendo para o mercado, né? Então, tendo todas essas informações muito bem estruturadas, a gente consegue, né, no linguajar nosso, em qual bolso a gente vai bater. E sabendo qual bolso a gente vai bater e o que é esperado dessas conversas, a gente consegue ter uma taxa de sucesso muito maior também. Então, um resumo de como a gente trabalharia, né, na estruturação e elaboração desse material a ser apresentado para os financiadores, a gente fala, né, que começa sempre com a análise da estratégia e competitividade, traz todos os dados de viabilidade técnica e operacional desse projeto, a viabilidade econômica e financeira, os riscos e mitigação, para a gente definir a estratégia de financiamento, né? A estratégia de financiamento, a gente pode trazer, nós iremos captar patrocínio, nós iremos vender parte do equity da nossa empresa, da nossa startup, nós iremos captar dívida, nós iremos formar uma SPE com outras empresas que tragam
soluções complementares, nós iremos fazer um financiamento no exterior, buscar linhas de financiamento no exterior. Então, como o leque ele é muito amplo, a correta estratégia ela tem que ser muito efetiva. Quando eu vou conversar com uma family office, é diferente de quando eu vou conversar com o BNDES. O material que eu tenho que preparar para uma family office é diferente do material que eu vou preparar para o BNDES. Então, isso que tem que deixar bem claro, né? E a gente conseguir ter uma estratégia mais efetiva. Captar recursos financeiros para projetos, principalmente aqui no Brasil, é muito, não digo difícil, mas é muito característico. Né? A gente está num ambiente onde esses potenciais financiadores são bombardeados quase diariamente com oportunidades de investimento, e você tem um mercado financeiro com uma taxa de juros super atraente, né? Você tem outros tipos de financiamento, né? Outros tipos de investimento, como em real estate. Então, a gente está brigando por um bolso que ele é restrito, né? Então, a gente não tem recursos ilimitados e estamos competindo com bolsa de valores, com títulos de renda fixa, com outros tipos de investimento, né? Então, quanto melhor preparado e quanto melhor desenhada essa estratégia, maior a nossa chance de ter esse recurso captado. Trazendo, né, principalmente na questão financeira, com todas essas premissas que a gente desenhou, esses dados e fatos muito completos, é necessário, né, a partir dessas projeções de cenário, a gente trazer indicadores. Então, os indicadores financeiros são muito importantes. Toda conversa com o investidor, a princípio, dentro da experiência que eu tenho, começa muito com a análise desses indicadores. Eu tenho VPL atraente, eu tenho uma TIR atraente, eu tenho um payback atraente, uma perpetuidade, qual que é o ROI, a margem de contribuição. Isso daí já brilha os olhos de quem trabalha com financiamento de projetos. Então, os dados e fatos muito bem embasados e todos esses indicadores calculados, isso já a gente já ganha pelo menos 3 ou 4 reuniões, né? Então, assim, é muito, muito importante entender, mais do que esses indicadores financeiros, entender o linguajar de quem a gente está contactando. Entender como que ele enxerga. Né? Então, vou conversar com o Banco do Nordeste, por exemplo, eles são do mercado financeiro, eles entendem esses indicadores. E quando eles veem que você está preparado e traz esses indicadores já mastigados, isso já abre um espaço na agenda deles absurdo. Né? Então, entender o linguajar com quem a gente está conversando. Né? Quando eu comentei que nós temos diferentes linhas de financiamento, esse linguajar também é muito importante. Né? Então, quando eu vou conversar com fundos de investimento, primeiro, eles vão querer ver, na experiência que eu tenho, contactando e fazendo captação com todos essas principais fontes, fundos de investimento de impacto, eles olham primeiro o financeiro. Né? Então, quanto que eu estou pagando por esse dinheiro? Qual que é o retorno que eu vou dar para esse dinheiro? E, posteriormente, os indicadores de sustentabilidade. Mas se a taxa de desconto praticada por esse fundo de investimento for de 10%, a gente tem que dar uma TIR maior do que 10%. Eu não preciso dar 40%, desde que eu tenha indicadores de sustentabilidade muito bem atrelados. Né? Então, entendendo que um fundo de investimento de impacto ele exige que tenha muito claro quais são os indicadores de sustentabilidade atrelado ao seu projeto, a gente se prepara para apresentá-los, assim como os indicadores financeiros. Os indicadores financeiros vão aparecer para todos aqui. Né? Então, é muito importante.
Quando a gente vai conversar com bancos de desenvolvimento e agência de fomentos, nós temos que olhar para eles como banco, né? O BNDES, ele é um banco. E todas as linhas de financiamento já tem muito claro como você pode participar ou não dessa linha, né? Então, alguns projetos já são excludentes, eles não conseguem entrar, seja no BNDES, FINEP, Fomento Paraná, Desenvolve SP, entre outros, né? Eles possuem taxas mais atraentes? Possuem. Mas, mesmo assim, a gente precisa entender as linhas disponíveis, entender se esse projeto enquadra nessa linha ou não. Projetos Greenfield, aqueles projetos que estão começando do zero, dificilmente conseguirão BNDES, Banco do Nordeste, Desenvolve SP, né? FINEP, sim, mas os demais, dificilmente. E eu estou falando aqui, trazendo como funciona, né? Então, quando você vai conversar com um representante desses bancos, eles vão pedir o que está descrito ali dentro. É um BNDES, Fundo Clima. Então, já tem bem designado se o seu projeto se enquadra ali ou não. Tem taxas mais atraentes? Tem prazo de carência? Sim. Mas a gente precisa entender como que nós iremos apresentar o projeto e se esse projeto faz sentido ou não para um banco de desenvolvimento ou agência de fomento. Isso também reflete para os instrumentos de mercado de capitais, né? Então, Green Bonds, Sustainability Linked Loans, Carbon Securitização. Então, como que a gente vai montar um material para atender isso aqui? É interessante ou não? Fundos de Venture Capital e Private Equity. Aqui é muito claro. Aqui eles estão buscando retorno sobre o investimento, né? E são mais, mais aberto a riscos. Então, se é um projeto que a gente, quando começou a desenhar o Project Finance e a estratégia de captação, a gente identificou que é um projeto que tem riscos, né? É um produto que não existe no mercado, é muito inovador, eu não tenho track record, eu não tenho competidores aqui no Brasil, eu não tenho competidores no mundo. Os fundos de Venture Capital e Private Equity são mais abertos para financiar projetos com maior risco. Dificilmente o banco de desenvolvimento vai tomar um risco de um projeto que não tenha todas essas garantias ou esses dados, né? Fundos de Venture Capital e Private Equity, sim. E eles estão abertos a diferentes tipos de modelo. Pode ser financiamento, então captação de dívida, como pode ser investimento equity direto. Investimento equity direto demanda um tempo maior de captação. Então, assim, eu não vejo a gente realizar uma captação com fundos de Venture Capital e Private Equity em menos de 9 meses, 1 ano. Tá? É um processo longo, com bastante due diligence, muito por conta das características dos projetos. Tá? Depois a gente está falando de bancos e agências multilaterais, BID, Banco Mundial, Unido. Aqui, a mesma coisa dos fundos, os bancos de desenvolvimento e agências de fomento, está bem claro como que você participa dessas linhas, né? São projetos que a submissão ela ocorre muitas vezes por programas com datas já pré-determinadas, né? O BID acaba sendo uma agência que trabalha muito com blend finance, né? Então, eles investem parte do projeto, são projetos multibilionários, né? Dificilmente a gente vê uma linha do BID para projetos nas casas dos milhões, né? A Unido, por exemplo, ela tem uma linha de financiamento muito interessante, inclusive parte dela é de subvenção, mas a Unido só investe em brownfield. Então, se seu projeto é um projeto greenfield, você não tem acesso a essas linhas, né? Então, aqui a gente está falando para banco de desenvolvimento, agência de fomento e bancos e agentes multilaterais,
a gente tem um leque muito grande dos programas que eles financiam. Então, é importante a gente entrar e ver o enquadramento do projeto com eles. Outro seria a securitização verde, mas aqui a gente está falando de projetos brownfield que já possuem receitas recorrentes e previsíveis, e aqui eles pedem muito garantia. Né? Então, quais são as garantias dos contratos? Então, um projeto de energia renovável, qual que é o PPA, com quem que está assinado esse PPA. Então, aqui é antecipação de recebíveis, podemos resumir assim. Né? Então, esses são os modelos mais trabalhados, né? E eu acredito só trazer um outro ponto aqui que é importante, que seria a questão das family offices, né? Family office tem uma característica muito interessante, que eles procuram projetos que dão receita recorrente, né? Então, eu tive diversas conversas com family office nos últimos anos. Muito assim, a family office está fazendo a gestão de um grande empresário que já teve um negócio, que trabalhou nesse negócio durante a vida toda, os filhos estão fazendo a sucessão, e eles estão procurando não tomar tanto risco. Né? Então, eles estão procurando projetos que dê uma renda adicional. Caso o meu negócio principal passe por alguma turbulência, eu não consigo perder o meu padrão de vida, eu não consigo... Então, Family Office tem uma característica muito interessante. Então, projetos que não têm essa característica de receita recorrente, ou é muito inovador, eu vejo que não é o perfil de investimento desses gestores de Family Office. Tá? Tudo tem um asterisco no que eu estou falando. Um amigo meu conseguiu... Pode acontecer? Pode, mas o que eu estou trazendo aqui é o que é mais usual. Tá? Então, geralmente, family offices, eles trabalham com investimento em projetos que dão uma receita recorrente, muito por conta dessa questão de dar mais segurança para o patrimônio construído por essas famílias ao longo dos anos. Tá? Quando eu falo de family office, eu não estou falando de fundações e institutos privados, tipo o Instituto Lehman. Né? Eu não estou falando do Instituto Lehman. O Instituto Lehman, sim, ele é nesse tipo de projetos, mas estou falando da family office. Né? Então, a family office geralmente não toma esse tipo de risco. Nós temos ainda a questão de levantamento de captação através de crowdfunding ou investimento coletivo. Isso aqui são projetos que têm um ticket mais baixo, né? E, a princípio, eu não gosto muito de fazer captação por crowdfunding, eu já fiz uma vez para uma startup, e depois a governança ela acaba sendo muito difícil, porque o crowdfunding coloca muitos investidores dentro de um bolo e de um ticket baixo, e você acaba tendo que prestar conta para mais de 50 ou mais de 10 investidores, então isso acaba tendo um processo interno que eu não gosto muito de trabalhar. É muito interessante para projetos que não precisam de captações muito altas, né? E tem um perfil muito similar a quando você faz a captação em fundações, de institutos privados, ou quando você faz para levantamento de patrocínio, né? Então, pode ser que seja uma estratégia interessante, mas são casos que eu vejo que é para um ticket mais baixo. Nós temos hoje também a possibilidade, né? Se seu projeto traz um benefício muito grande para uma empresa consolidada, né? Então, fazer parcerias industriais e comerciais ou participar de programas de corporate venture, eu acho que é interessante. Né? Então, inclusive, eu tenho um projeto sendo realizado junto com uma indústria química para reciclagem de PET, e foi construída dessa maneira. Né? Então, a gente fez uma parceria, a gente entrou com parte do investimento, mas a empresa entrou com uma maior quantidade de investimento, mas é um projeto que a gente conseguiu comprovar para eles o quão benéfico é esse projeto para a cadeia deles. Né? Então, a gente está trazendo uma solução para a cadeia produtiva da indústria. E aí é muito bom, porque você traz, né, uma empresa de peso para ficar do seu lado. Geralmente, o seu
o seu equity nesse projeto ele acaba sendo mais baixo, né? A empresa acaba sendo majoritária. Faz sentido não ser majoritário? Faz sentido você fazer a transferência de tecnologia para um grande player que depois ele pode te engolir ou te adquirir e não permitir que você preste esse serviço para competidores? Tudo isso vem da nossa estratégia de captação. Tá? E tem outros agora, que eu vejo pouco, mas fazer a parte de levantamento de recursos através de tokens, onde você tem uma escalabilidade maior, né? A velocidade, eu fico um pouco... Eu não tenho tantos dados, né, da eficácia e da velocidade de levantar recursos, fazendo, né, dividindo o equity da sua empresa em milhares de partes, né? Mas aqui também é uma possibilidade. E, por último, créditos fiscais, parceria público-privado, né? Outros modelos que também podem aparecer como uma solução. Eu não fiz nenhum desses ainda, né? Tanto PPP como créditos fiscais, mas aqui também traz um cenário que a gente pode trabalhar. Né? Então, entendendo o enquadramento do projeto, qual seria o melhor bolso que nós iríamos buscar? Né? Só trazendo um exemplo aqui, de BNDES, né? Então, quando a gente vai buscar com dívida, né? A gente não está vendendo uma parte da nossa empresa, uma parte do projeto, a gente está fazendo captação de dívida. O que é muito importante seria a parte da garantia. Tá? Caso não tenha, o seu projeto não tenha garantia, não vai conseguir levantar recurso com perfis de dívida, né? Então, é muito importante entender quais as garantias que eu vou dar, se eu tenho essas garantias, né? Assim eu consigo enquadrar em linhas de financiamento com taxas e carências que sejam atrativas, né? Então, por exemplo, esse BNB reflorestamento, né? Quais são os itens que são financiáveis? Todos os bens e serviços necessários. Então, em algumas linhas de financiamento, talvez você não consiga 100%. Tem linha de financiamento só para máquina. Ele não paga o seu OPEX, né? Só o seu CAPEX. Prazo de carência, né? Quais são as taxas? Então, é muito bom, muito importante, quando a gente vai fazer estratégia de financiamento, colocar todas essas taxas uma do lado da outra, né? Mas, deixando bem claro, novamente, né? Eu não vi nos últimos anos realizar a captação de dívida sem você ter muito bem estruturada a sua parte de garantia. E hoje também, mais do que a garantia, seria contratos pré-afirmados, vinculantes ou não vinculantes, com o potencial comprador do seu produto ou do seu serviço. Nisso para Greenfield. Então, se o seu projeto é um projeto Greenfield, não Brownfield, quanto mais evidências você tiver, então, quais as garantias que eu tenho? E se eu já tiver contratos, vinculantes ou não vinculantes, de venda desse meu produto e serviço, facilita na captação. Né? No exemplo que eu vou abrir aqui para vocês, a gente está com esse gargalo agora, que é levantar os potenciais compradores do serviço e assinar contratos antes de eu ter a produção do produto. Né? Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala de dívida. Né? Então, os modelos de financiamento pode ser você vender parte do seu equity, pode ser dívida, pode ser patrocínio, pode ser crowdfunding, colocando parte do seu equity. Né? Então, e todos esses modelos, dentro de um processo de desenho da estratégia, são colocados à prova. Né? Eu vou parar de compartilhar aqui, vou compartilhar uma planilha Excel, só para exemplificar para vocês quais são... Isso aqui é o trabalho prévio, né? Que
que foi realizado por nós, por um projeto de produção de um produto chamado Biochar, que atende o setor agrícola, que ele é produzido através de resíduos da cadeia produtiva, né? Então, antes de qualquer conversa, é isso aqui que a gente apresenta para um potencial financiador, né? Então, a gente tem aqui uma projeção de 10 anos de atuação. Geralmente, essas projeções variam entre não menos que 10, tá? Então, esse trabalho tem que ser feito de 10 anos para frente. Projetos de transição energética, de energia, geralmente é de 15 a 20 anos. Tá? 10 anos é interessante. E a gente traz todo o fluxo de receita, fluxo de despesas, já trazendo todos os indicadores necessários, bem resumidos, né? Trazendo todas as margens do projeto, toda a parte de fluxo de capital, para trazer, com esses dados muito bem estabelecidos, qual que é o valor do presente líquido desse projeto, qual que é a taxa interna de retorno, qual que é a taxa de lucratividade, em quanto tempo se dá o payback descontado, perpetuidade, qual foi a taxa de desconto praticada. E isso daqui é um resumo de um trabalho de 9 meses, onde, caso tenha qualquer dúvida, eu tenho aberto aqui bem detalhado. Tá? Como que você chegou na sua receita? Então a gente mostra qual que é a taxa do dólar, né? Receita em dólar no caso, e aqui vai atualizando em real time. É um ano de obra. Então, no primeiro ano, eu não terei receita. Deixar bem claro isso, não terei receita no primeiro ano. A minha receita começa a crescer, né, conforme eu for produzindo o meu produto. Legal. Como você produz o seu produto? O meu produto, ele traz a questão da utilização da biomassa. Qual que é o preço da sua biomassa? É tanto. Como que você chegou nesse preço? Como que você chegou no custo de logística? Então, tudo isso vai ser perguntado nas conversas, né? E você precisa ter essas respostas na ponta da língua, e mais do que resposta na ponta da língua, a sua análise ela tem que estar demonstrada e posicionada da forma como o pessoal do mercado financeiro entende, né? Então, já trago aqui indicadores. Qual que é a margem de contribuição do projeto? Nisso daqui, a pessoa que está trabalhando com o investimento já sabe o que significa margem de contribuição e já entende que é uma margem de contribuição atraente para o investimento que ela vai fazer, né? Então, todas essas questões aqui são trabalhadas. Depois que eu tenho tudo isso muito bem definido, eu entendo para onde que eu vou trazer. Esse tipo de projeto é um projeto que eu tenho uma tira atraente, eu tenho um VPL atraente, eu tenho uma taxa de lucratividade atraente, mas é um greenfield. Então, aonde que eu vou buscar isso? Eu vou buscar na captação de dívida, porque eu tenho um fluxo de caixa que comporta o pagamento dessa dívida. Quando eu falo de dívida, eu tenho que ir atrás de bancos, seja de fomento ou bancos privados, né? Por quê? Porque como eu tenho um VPL muito alto e uma TIR muito alta, não faz sentido eu abrir equity da minha empresa perdendo, né, um possível ganho futuro. É muito mais caro para mim vender o equity dessa empresa do que eu pagar uma dívida. Agora eu tenho que ir atrás da melhor dívida. Qual que eu tenho uma taxa mais atraente? Qual que eu tenho pelo menos 2 anos de carência, porque eu tenho 1 ano de obra e depois eu tenho mais 1 ano para dar tração para as minhas vendas. Então, são essas análises que nós realizamos dentro de um projeto. Okay? Eu acho que tem uma pergunta aqui, né? Não sei se a gente pode passar para a pergunta, Gerson.
Pedro, Podemos fazer, sim, passar para a pergunta. Eu gostaria de... Bom, primeiro te parabenizar aqui, ficou claríssimo, Diego, muito claro. E esse material aqui postado depois, tanto nas nossas redes aqui, como nas plataformas Blues, né, vamos dizer assim, em particular do Blue Santos, vai ser de suma importância. Eu queria fazer assim, 3 perguntas aqui, por gentileza, mas são mais colocações assim, para a gente refletir junto aqui, né? Então, como eu disse no começo, nós temos, por exemplo, no programa Blue Santos, várias ações, né? Dentre elas, nós temos aí um projeto novo, chamado Circunnavegação, que inclusive concorre para plano de ser premiado aqui pelo Estado de São Paulo como transporte totalmente sustentável, né? Esse é um plano. E nós agora firmamos um acordo aqui de parceria com o Instituto Meio Oceano, que é o desenvolvedor desse projeto. Um outro projeto que, inclusive, o Matias colocou uma pergunta aqui, que é esse em rede, né? Que é este de captação de material de superfície, principalmente polímeros, né? Onde existe um investimento inicial e depois a comunidade se aproveita da rentabilidade desse polímero para trazer rendimentos para eles mesmos. Esse é o outro. E também temos aqui a certificação Green Key, que temos aqui também um acordo de cooperação que é uma certificação que está ganhando muito espaço aqui no Brasil, é uma certificação internacional para hotéis, resorts, restaurantes e entretenimentos. Esse é um ponto, assim, de maneira geral. Programas que estão aqui dentro do Blue, e me parece, eu já vou deixar essa pergunta, são 3 perguntas juntas, tá, Diego? Essa aqui é a primeira, tá? Que me parece que nós temos linhas assim para avançar em qualquer uma delas. Uma outra que você citou aqui bastante importante, por exemplo, eu venho dessa indústria, né? E você citou um exemplo muito bom aqui. Por exemplo, responsável pela parte de sustentabilidade de uma empresa química que já atende todas as normas de sustentabilidade, que já manda as suas embalagens para descarte, seja plástico, seja metal, seja onde for, né? Já tem descarte, por exemplo, dos seus produtos não especificados para colocar, ou seja, estou tranquilo com a minha vida. Mas me parece, com as conversas que eu tenho tido com você, que vale a pena passar um pente fino nisso, porque muitas coisas daí podem ser transformadas em dinheiro, por exemplo, como crédito de carbono. Então, eu queria que você citasse um pouquinho a respeito disso, segunda pergunta. E uma outra pergunta, né, aproveitando aqui a participação aqui da doutora Cláudia, que está aqui conosco. A doutora Cláudia é uma advogada aqui muito bem situada, sucedida, que presta serviço assim, para vários lugares. E uma delas é essa parte de postos de gasolina, né? É o sindicato. Então, minha pergunta seria o seguinte: eu sou proprietário de um posto de gasolina e eu quero, independentemente de exigências ou não, eu quero deixar o meu posto mais sustentável, porque eu quero mostrar para os meus clientes que eu estou de bem com o meio ambiente. Então, eu quero, por exemplo, trocar todas as minhas lâmpadas para LED, eu quero ter certeza que os materiais de coleta de óleos residuais de lubrificação, né, estão seguindo para o lugar certo, as barreiras de retenção de resíduos, né, seja de água ou de óleos, precisam ser aperfeiçoadas. E também quero ter certeza que toda a minha parte administrativa, meus softwares estão modernizados, atendendo, né, que não deixa de ser sustentabilidade, atendendo às normas da lei sob o ponto de vista financeiro. Me parece, eu digo, que os recursos que você coloca aqui, da maneira de trabalhar e as linhas, né, de financiamento e de busca de recurso, se aplicam para todas elas. Estou correto? Perfeito, perfeito. O que diferencia seria a melhor estratégia de apresentação, né? E qual que seria mais vantajoso, né? Então, até pegando já até um gancho aqui, né, de uma pergunta, né? Qual que é o esforço para preparar um plano desses, né? Quanto tempo pode levar e quais são inputs chaves para preparar um bom plano, né? Então, assim, o esforço para preparar o plano depende muito aí de projeto para projeto, tá? Mais do que
essa planilha Excel, que é um resumo do trabalho que tem que ser feito por fora, né? Porque a planilha Excel e depois a apresentação PowerPoint, ele é só um reflexo do trabalho que você fez para se preparar para isso, né? Então, é entender quais são, primeiro, né? Qual produto e serviço que eu vou vender? Qual que é a precificação desse produto e serviço? É um serviço que já existe no mercado, eu não estou trazendo nenhuma inovação a mais, então a gente vai usar como parâmetro o que é praticado no mercado, né? Então, por exemplo, esse projeto da indústria química, nós iremos fazer a produção de uma matéria-prima que hoje já é comercializada, né? Então, qual o parâmetro do Project Finance? É o preço praticado no mercado, né? O projeto do Biochar já é um projeto que tem um nível de inovação, né? Então, aqui eu vou desenhar diferentes cenários, né? Caso o meu produto seja precificado a tanto, qual que é o resultado? Se o meu produto for precificado em vez de 350 a 500, qual que é o resultado? Em vez de 350 a 100, qual que é o resultado, né? Então, o primeiro ponto é Greenfield e Brownfield. Depois, quais são... Primeiro qual que é o produto e serviço, né? Qual que é o custo para eu entregar esse produto e serviço, né? Porque aí a gente chega, se o projeto para em pé ou não, sem as receitas adicionais. E quando eu falo de receitas adicionais, entra a questão do crédito de carbono, tá, Gerson? Então, a primeira coisa que eu tenho que responder é: o projeto ele para em pé só com a comercialização e venda do meu produto e do meu serviço? Qual que é a margem de contribuição, né, desse produto e desse serviço? Respondida essa pergunta, aí nós iremos para as próximas. Existe alguma outra linha de receita, né? Aqui, no caso, eu tenho uma linha de receita de crédito de carbono. Tá? Aí eu vou desenhando. E qual que é o impacto do acréscimo dessa receita? Mas o projeto em si, ele já parou em pé lá atrás. Eu não preciso da receita do crédito de carbono para comprovar que ele tem a sua eficácia, né? Então, é dessa maneira que a gente vai desenhando os projetos e as estratégias, né? Os inputs chaves, então, para preparar um bom plano qual é a precificação do meu produto e do meu serviço e qual é o custo para produção ou entrega dessa solução. A partir daí, tudo desdobra. Porque aí, qual que é a minha força de trabalho necessária? E para eu desenhar o meu custo com mão de obra, ele tem que estar muito bem aderente à entrega desse produto e serviço. Tudo isso vai trazendo, né? Então, essa seria a minha resposta. Outra pergunta seria: qual seria um potencial financiador de um projeto de eletrificação dos terminais do Porto de Santos, né? Então, eletrificação, seja de terminais portuários ou de indústrias, já é um produto e serviço que existe no mercado, né? Então, a gente não está trazendo, a não ser que a gente vá utilizar uma fonte energética mais inovadora, né? A gente já tem todos esses dados basicamente disponíveis, né? E como a parte de energia hoje você tem um retorno muito bom dos seus projetos, né? É muito melhor você fazer uma captação de dívida. Por que captação de dívida? Quem faz eletrificação dos terminais de portos são grandes empresas. Então, a gente está falando de um projeto que não vai ser menos de 50 milhões de reais, né? Então, para você captar 50 milhões de reais, um melhor modelo seria um modelo de dívida, né? E para captar dívida, você precisa de garantias, garantias que pode ser terreno, maquinário, né? Ou se você já tiver um contrato de consumo dessa energia, se eu já tiver um PPA. Por exemplo, se eu tiver um PPA de 15 anos, eu já tenho aí uma receita previsível nos próximos 15 anos, né? Nós estamos trabalhando com um projeto de energia solar na Europa
que foi muito fácil fazer a captação, porque a gente tinha um PPA com o governo, né? Então, com o risco de inadimplência mais baixo por 15 anos. Né? Então, tudo isso facilita, muito melhor. Se eu tiver um PPA, se eu tiver essa garantia física, né, seja terreno, seja máquina, eu pegar a dívida do que eu vender equity da minha empresa. Fazer, né? Então, porque você tem linhas de financiamento de transição energética com taxas interessantes, né, e com prazos de carências interessantes também. Então, o que eu vou fazer? Antes de sentar com o potencial banco que financie esse projeto, eu vou levantar o PPA, eu vou levantar o fornecedor de máquinas, eu vou ter o projeto executivo muito bem detalhado, as licenças necessárias mapeadas. Né? Então, a gente se prepara com tudo isso para quando chegar, porque são perguntas que quem for fazer o financiamento vai fazer. Você tem o PPA? Aí você fala, putz, não. Então volta comigo quando você tiver. Nisso você já perdeu muito tempo. Então, como você sabe as perguntas que eles vão fazer, você já se prepara para que esse tempo de captação seja muito menor. Muito bom, Diego. Muito bom. Ou seja, em resumo aqui, né? Não existe projeto tão pequeno ou tão grande que não existe, desde que ele tenha pé e cabeça, né? E recurso que a gente consiga colocar em pé aqui, né? Fazer um bom projeto. É isso. E aí, até respondendo uma outra pergunta, uma do Alex e uma outra que chegou também, que era da barreira de polímeros e projetos de blue carbon, né? Esses projetos, eles podem ser vistos de duas maneiras. Existem projetos, né, de barreiras ou relacionados, porque blue carbon também se abre um leque muito grande, né, Alex, do que pode ser trabalhado com blue carbon. Vamos falar um projeto de tratamento de resíduos. Né? Qual que é o volume que nós iremos trabalhar? Né? Eu vou pegar esses polímeros e vou fazer a receita da venda desses polímeros coletados. Ok, uma receita atraente para um investidor, private equity, ou uma linha de financiamento, uma corporate, a gente está falando, você vai ter que ter toneladas e toneladas de polímeros. Né? Eu vou fazer um trabalho para fazer a limpeza de mangue. Ok, essa limpeza vai gerar o quê? Qual que é o volume que ela vai gerar? Por exemplo, com a indústria química que a gente está falando, de produção, de reciclagem de PET, começa com 3.500 toneladas. É muita coisa, 3.500 toneladas. Mas eu não conseguiria fazer uma parceria com uma indústria química se eu chegasse assim, eu tenho 10 toneladas por mês. Desculpa, 10 toneladas por mês pode ser que encaixe no quê? Num crowdfunding, numa linha de patrocínio, né? Que não enxerga o resultado como um resultado financeiro, mas muito mais como um impacto social, um impacto ambiental. Será que existe algum instituto que tenha como a sua vocação, a sua missão, a sua visão, trabalhar a proteção de mangues? Ok. Mas aí a gente está falando de um projeto que o seu CAPEX e o seu OPEX não pode ser alto. Porque você não vai captar 50 milhões de reais de patrocínio. Pode ser que você capte, não estou falando que não, mas usualmente patrocínios ficam ali entre 50 mil, 200 mil, né, 500 mil no máximo. É mais usual. Eu tenho um patrocínio da Petrobras de 5 milhões. Pode acontecer, não estou falando que não. Né? Mas o usual mesmo são patrocínios na casa dos milhares de reais. Então, você não pode ter uma estrutura, né, de investimento CAPEX ou investimento OPEX muito alto. Porque o que você vai gerar de resultado não comporta esse tipo de ação. Né? Então, mas, assim, todas as ideias podem ser financiáveis. Né? Eu também não quero jogar água no chope de ninguém. Todas as ideias podem ser financiáveis. O que é importante aqui é a gente entender o modelo e desenhar a melhor estratégia, para não perder tempo, né? Para que a sua
porque todo mundo que vai trabalhar com projeto principalmente quando a gente fala projeto de sustentabilidade, tem muito sonho em cima disso também, né? Ó, eu quero fazer um projeto que vai limpar os mangues de todo o nosso litoral. Então, a sua energia está lá em cima, né? Você tem um sonho grande, o que vai ter um impacto muito grande. Você vai gerar renda para a população carente, você vai gerar, né, uma melhor atratividade socioeconômica para um município. Então, a sua energia está lá alta. Aí você vai conversar com uma linha de financiamento, aí a sua energia vai lá para baixo, porque ele vem com um monte de questões, né? Coloca um monte de barreira, e você conversa com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O projeto de captação de recursos, principalmente para projetos Greenfield, ele é muito difícil, né? Você vai receber muito não, né? Então, por isso que você estar melhor preparado para quando estiver de frente com esses investidores, e que a sua estratégia seja assertiva, a sua energia não caia, pelo contrário, né? Você fica cada vez mais engajado nesse sonho. Não é fácil, fazer captação não é fácil, principalmente aqui no Brasil, como eu disse no começo da conversa. Nós temos diversas outras atividades que podem ser até mais atraentes para o investidor. Vou deixar o dinheiro parado ali rendendo Selic. Né? Então, quanto melhor preparado a gente tiver, melhor. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Não, eu acho que sim. O Alex colocou uma sua pergunta, antes de eu passar aqui para a Ana, rapidamente. Aliás, ele colocou mais uma aqui na sequência. O Alex, eu não vou ler você me perguntou ontem o perfil, né, das pessoas que estariam aqui conosco, então eu já falei aqui um pouquinho da doutora Cláudia, a Ana vai falar daqui a pouquinho. O Alex eu não vou falar porque eu vou passar o dia aqui falando do currículo dele, mas ele é oceanógrafo, é surfista, é velejador, conhecedor de mineração marinha, piscicultura, então ele conhece as coisas do mar aqui especificamente. Então ele fez mais essas duas perguntas aqui, depois que você puder responder, eu vou passar aqui para a Ana. E essas perguntas que você já respondeu aqui, né, que está aqui como Blue Santos moderador, e você respondeu indiretamente aqui da importância dos indicadores, né? Tanto na montagem do projeto e tudo, para ver se ele para em pé, que tem uma importância aqui fundamental aqui, que foi o Matias tinha perguntado lá atrás. Então, se você quiser responder aqui o Alex, perfeito. E depois a gente passa aqui para a nossa Ana. Por favor, Diego. Perfeito. Alex, eu conheço a empresa South, eu nunca trabalhei com eles, né? Eu já mapeei eles, eu não conheço. A questão do Natural Based Solutions é um guia de diretrizes muito importante de você ter conhecimento, porque grandes empresas se baseiam, né? Utilizam eles como diretrizes, então é muito bom ter esse conhecimento. Em relação à recuperação e manutenção de mangues, que você comentou aqui que a precificação vale de 3 a 5 vezes mais que o Green Carbon, isso pode ser um incentivo? Com certeza pode ser um incentivo, né? Eu vou compartilhar aqui na tela, inclusive, como que a gente trabalha essa questão do crédito. O crédito de carbono para os projetos, tá? O crédito de carbono tem uma questão. É só confirmar para mim, Alex, quando você fala de green carbon e precificação, você está falando dos créditos de carbono, correto? Se você puder só confirmar isso para mim. Mas se a gente estiver falando de crédito de carbono, aí nós estamos falando de 2 tipos de projeto, tá? Existem projetos que, por exemplo, fazer a recuperação e manutenção de mangues, ele não é economicamente viável, por diversos motivos. Vamos trazer essa premissa, tá? Ou seja, o modelo de negócio não para em pé. Então, o volume de resíduos que eu vou coletar, ou o custo que eu vou ter para coletar esses resíduos, ou a logística para levar esses resíduos da onde eu fiz a coleta para um centro, alguma cooperativa que vai separar esses resíduos da correta destinação. Por exemplo, hoje, resíduo de vidro não é economicamente viável, né? Só trazendo aqui um exemplo.
Então, se o projeto em si ele não para em pé, aí a gente traz a questão do crédito de carbono. E quando a gente faz quando a gente traz a questão do crédito de carbono, a gente cai numa seara que é a seguinte: esse crédito está dentro do mercado regulado ou do mercado voluntário? Ah, é do mercado voluntário. Pode, não sei, na COP que vai acontecer lá em Belém, pode todo mundo negociar e falar, não existe mais crédito de carbono no mundo? Pode, certo? Não existe mais crédito de carbono, foi uma iniciativa furada que não deu o resultado que a gente queria. Então, você atrelar, né, o investidor atrelar um investimento alto durante um grande período de tempo por um ativo que não tenha essa segurança, pode acontecer? Pode acontecer. Vai demandar muito trabalho de conscientização. Tá? O que acontece? Então, sabendo que as garantias que eu estou trazendo, né, são frágeis e o ativo que eu estou gerando desse projeto é um ativo frágil, como que eu vou preparar um material e com quem que eu vou conversar? Então, eu vou gastar meu tempo falando com private equity e venture capitals? Provavelmente não. Porque não é o perfil dessas empresas investir em projetos que eu não tenho garantia, que tem um ativo frágil. Por quê? Porque as empresas que colocam dinheiro as pessoas ou empresas que colocam dinheiro no private equity estão colocando ali esperando um retorno desse investimento deles. Então, não é esse perfil de projeto. Aonde que a gente vai bater? Vamos trabalhar com fundos de impacto, vamos trabalhar com patrocínio, vamos trabalhar com empresas que tenham interesse muito mais no branding que a gente pode gerar desse projeto, do ativo intangível, do que do ativo tangível. Né? Então, é dessa maneira que eu observo quando vem projetos onde o projeto em si não para em pé. Então, como que a gente pode se trabalhar? E aí, quando eu falo de trazer dados e fatos, né, é nesse trabalho que, quando você fala, os projetos, eles valem 3 a 5 vezes mais. Então, existem plataformas hoje, e essa daqui, a Abatable, é uma delas, que já traz... então, um projeto RED hoje, a média dele... A média de um projeto RED está de 2,5 dólares. Né? Um projeto de energia renovável está entre 3,3 dólares o crédito de carbono. O Biochar, que é o projeto que hoje eu me enquadro, a média dele está 120 dólares. Né? Então, você monta o seu projeto, o seu planejamento financeiro e mostra para eles, esse projeto aqui. 24 meses atrás, o preço era tal, como acompanha a valorização. Então, são todos dados e fatos que ajudam a você ter uma eficácia maior. Não sei se eu respondi a sua pergunta, só confirma para mim se tem algum ponto que eu não tenha falado, Alex, eu agradeço. Então, Diego, primeiro, parabéns pela explanação, congrats, nota 10, 11, mas eu vejo nessas nuances, quer dizer, é uma coisa que eu estou cada vez tentando entender mais. Eu entendo um pouco, né, da oceanografia do meio ambiente, mas tenho que aprender muito sobre essa parte de crédito de carbono. Principalmente também, quando eu li muito sobre esse Nature-Based Solutions, aí eu tentei ver que isso é um passo além do ESG para ser uma coisa mais, vamos dizer, palatável. Então, quando eu botei recuperação e manutenção, recuperar uma área de mangue, por exemplo, que esteja dentro de uma APA, de uma APP ou de uma RESEX, de uma reserva extrativista e tal, ela pode, uma vez recuperada, e se você manter ela, porque no caso do mangue que nós temos lá no Maranhão e no sul do Pará, é uma área contínua de mangue maior do mundo e muito importante. Então, o que você faz?
você tenta manter ela e depois você pode, inclusive, ganhar com PSA, né, com pagamento de serviços ambientais. Você pode precificar aquilo fora do que entra, vamos dizer, na negociação do crédito carbono por outras vias. Então, manter áreas, tá, como, vamos dizer, marismas. Quando a gente fala em marisma, você imagina o potencial ecológico de ecossistema ambiental que tem a Lagoa dos Patos e Mirim. É importantíssimo pela migração de pássaros e de outros, inclusive peixes. Então, e o Recife de Coral, né, nós temos a terceira para a quarta maior importância de recifes de coral do mundo. Então, tudo isso faz parte de um ecossistema que tem que estar integrado, equilibrado e sustentável, porque senão não adianta nem precificar e monetizar nada, porque a gente vai perder, a gente não vai ter como. Então, por exemplo, ontem também o Matias colocou muito bem essa parte do branqueamento, né, dos corais. Então, o que acontece? No branqueamento dos corais, você tem um problema de poluição, primeiro, antes de mais nada. Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que pegar a causa e o efeito. Por exemplo, se você tem na superfície d'água um monte de plástico, você não vai ter fotossíntese para ter, vamos dizer, uma condição, né, mesmo que rasa, dos corais de estarem, vamos dizer, evoluindo, vivendo e se mantendo. Então, uma coisa leva a outra e tal. Aí que eu vejo que os números, né, precificação, monetização, se elas não forem manter, e o que você pode fazer de reserva, de APA, APP e tal, para que aquilo mantenha. E você mantendo, você vai estar ajudando o meio ambiente a ter aquilo resguardado e, vamos dizer, de uma certa maneira, ali ativo para o equilíbrio do meio ambiente. Aí, como é que fica justamente a precificação, a monetização, como fica o CO2, isso junto com o meio ambiente? Desculpa, eu queria entender isso. Não, perfeito, Alex. Só eu vou trazer muito para o meu lado, tá? Existem serviços que eles são públicos, né? Então, deixa eu me dar um segundo só para meu raciocínio ter uma linha reta. Então, quando a gente fala, ó, nós temos mapeado uma grande área que pega o litoral ali, que vai do Maranhão até a Bahia, tem tantos milhões de hectares de mangues, etc., que tem toda essa questão ambiental, né? Essas áreas são áreas públicas ou áreas privadas, né? Se são áreas públicas, é o governo que tem que fazer algo, né? Quando eu falo de crédito de carbono. Porque os projetos de crédito de carbono, bem resumidamente, eles só são emitidos para quem é proprietário daquela área, tá? Quando a gente fala de áreas públicas, a gente está falando de créditos jurisdicionais, né? Então, esse crédito ele é emitido em nome do governo, e o governo, com a venda desses créditos, gera receita para o Estado, né? Ou para a União, ou para o município. Quem é o detentor dessas áreas, né? Quando a gente fala de recuperação e manutenção desses mangues, a gente está falando de um custo para fazer essa recuperação e fazer essa manutenção. Então, em áreas públicas, isso cabe ao governo. Ele pode trazer empresas privadas, seja contratando, ou fazendo programas, ou exigindo, né, através de normas, leis, etc. Pode. Mas quem tem que tomar esse primeiro papel é o poder público. Correto? Correto. Isso foge um pouco quando a gente fala, vamos fazer um projeto para recuperação e manutenção dos mangues, atendendo o poder público. Como que seria esse processo? Primeiro, você ia ter que fazer uma MIP, que é a manifestação de interesse privado, submeter essa MIP para o órgão, para a secretaria ou para o órgão responsável do governo.
mostrando o seu interesse de trabalhar com a recuperação e manutenção desses mangues, explicando como que você faria, por que você faria, as potenciais fontes de receita, benefícios para o Estado, etc. O Estado aceitando essa MIP, ele terá que abrir uma licitação. Ele não pode fazer uma contratação direta sua, né? Então, você vai trabalhar ativamente na produção dessa MIP e depois você vai ter que participar de um processo de licitação. Então, com áreas do governo, é dessa maneira que funciona. Eu tenho um projeto, já até encerrado, que era a recuperação e manutenção de fazendas. Então, são fazendas privadas, né, que precisaria fazer a sua recuperação. O modelo de negócio não parou em pé com o crédito de carbono. Tá? O modelo de negócio se parou num projeto de real estate. Então, eu pego uma fazenda que o hectare vale X reais por hectare, eu faço a recuperação dessa área, então, através de agricultura regenerativa, agricultura sustentável, eu troco o pasto para pecuária por produção de frutas tropicais com valor agregado mais alto e ainda faço crédito de carbono. O crédito de carbono entra sempre como um adicional, né? Dificilmente a gente tem projetos hoje de crédito de carbono que ele paga o projeto em si. É um adicional, por todo o risco que envolve. Hoje a gente está no mercado com pouca liquidez de crédito de carbono, né? Baixíssima liquidez. Quem tem liquidez no mercado de crédito de carbono são os mercados regulados, não o voluntário. Então, todas essas anuências são muito bem estudadas, né? E a gente trabalhou nessa recuperação e manutenção de fazendas num projeto 100% real estate. Ó, comprei uma fazenda por 100 milhões, eu vou vender por 150 milhões daqui a 10 anos e tive ali a minha lucratividade no período. Ponto. Tá? Então, o crédito de carbono é importante? Importantíssimo. É um ativo que pode ajudar a financiar projetos? Com certeza. Tá? Mas vamos entender que tem diversas premissas que precisam ser validadas antes de você desenhar o correta abordagem para a captação. Porque todos os projetos vão demandar investimento. Correto? Está claro, Diego. E alguém tem que pagar essa conta. Né? Está claro, Diego. Super obrigado, Diego. Sensacional, parabéns pela toda a explanação. E é muito importante a gente estar com essa parceria, com esse apoio. O Blue Santos necessita disso, porque nós temos ideias. E o interessante é que me pontuou e me esclareceu alguns pontos. Por exemplo, a gente sabe que dinheiro a nível público está péssimo. Ninguém tem dinheiro para nada. Então, nós vemos no Blue, o mar, o Santos Azul, seja nosso território marítimo, né? Mar territorial, mais certo. Então, por exemplo, se tivéssemos um projeto que fosse de construirmos todo um programa pensado com 10 a 15 embarcações sendo construídas por esse projeto para fazer inicialmente fiscalização na parte do litoral paulista. Por quê? Porque a gente fica enxugando gelo, isso eu bato muito em cima, dessa poluição marítima causada por movimentação de navios, seja por o que for, até pelas vindas das correntezas mesmo, movimentação marítima e das marés. Então, o resultado se nós montássemos um projeto que fosse para construção e organização de direcionamento de toda uma fiscalização para beneficiar a Marinha, beneficiar até o próprio IBAMA, isso seria mais fácil de conseguir ser uma verba. Claro que agora eu entendo que sempre eu soube
O Diego e todos, né? A Ana, ela não falou, a Ana trabalhou muitos anos no IBAMA, tem uma experiência enorme no IBAMA, e agora está contribuindo conosco aqui E ela fazia esse trabalho de fiscalização, teve aí envolvida com vários incidentes que aconteceram aí sob o ponto de vista do meio ambiente, atuando, aplicando multa, e tudo, conhece muito bem essa área de meio ambiente. E a pergunta que ela fez aqui, Diego, né? Se um projeto desta natureza, né, poderia ser levado e aplicado, primeiro pelo ponto de vista técnico, né, e depois do ponto de vista financeiro, né, de repente BNDES, alguma coisa desse tipo, no sentido de ajudar o IBAMA a colocar mais embarcações de fiscalização, que hoje ainda é carente, faltam recursos, né, para poder fazer esse... E Marinha, perdão, para poder fazer esse trabalho. Qual que é a sua opinião, Diego? Acho que sim, né? Tudo tem que colocar em pé, correto? O que você acha? Eu vou trazer opinião mesmo, tá? Porque eu nunca fiz algo similar e não tenho experiência, tá? Eu acredito que isso tem que partir do IBAMA, né? O IBAMA tem que pedir, né, um aumento de orçamento para aquisição. Eu acho que isso é um processo interno, né? O que pode ter? Uma empresa querendo patrocinar. Eu patrocino essas embarcações e elas ficam, né, uma questão muito mais de marketing, colocando ali o logo, algum programa que ela possa investir, né? Mas até porque o IBAMA é um órgão público, né? Isso daí tem que partir internamente, né? Caso ele queira que empresas possam participar desse programa, ele vai ter que abrir um processo conforme o regimento interno dele, né? Correto. Se eu entendi corretamente, né? Eu acho que duas maneiras, ou o patrocínio de uma empresa que doa e não tenha benefício a não ser o intangível, né? O marketing, ou tem que ser um processo interno do próprio IBAMA. Eu não vejo, assim, do conhecimento que eu tenho. Eu posso estar errado, né? Fica em torno de 4 milhões. Então, seria um valor muito alto em toda a estrutura de você proporcionar meios para o transporte, manutenção, ao combustível, tudo fica, o preço é altíssimo, não se consegue um patrocínio fácil assim, a não ser com os taxas da Petrobras, mas tem 1000 coisas envolvendo. Então, eu pensava em empresa que passasse a trabalhar em cima disso, e como a verba é muito alta, é muito alta principalmente na manutenção. Por isso que eu perguntei, questionei isso, não seja que tenha já um projeto, mas que se esse projeto atingiria a expectativa, porque o retorno de com certeza, investe com isso, os armadores que passariam a pagar uma taxa por causa de todo esse trabalho. Seria um estudo bem elaborado. E envolveria um fundo muito grande. Tá. Mas, Ana, só um convite para nós aqui, né? Eu, você, Matias e o pessoal da associação toda, nós aqui do Blue, né? Talvez a gente tenha realmente que colocar, porque a necessidade existe, né? E talvez a gente possa debruçar sobre isso para idealizar assim, o que seria um projeto, né? E contar para o IBAMA, né, que existe essa possibilidade de armar uma estrutura dessa natureza e depois ver quem poderiam, né, ou de que maneira poderiam ser captados recursos, porque trará grandes benefícios para o meio ambiente. Eu acho que dá para ir trabalhar nessa linha. Vamos por aí, né? Vamos sim. Tá. E principalmente que nós estamos numa época crítica, que você vê que a CETESB, com a vulnerabilidade, você conta 1 a 2 praias que têm, vamos dizer, positiva, que estão positivas para utilizar, como se diz, tem um termo certo, mas agora não estou lembrando, que você pode
depende justamente do nosso mar territorial. Verdade, verdade. Não, excelente, Ana, excelente. Projeto... Então, só para finalizar, eu aproveitei porque eu achei sensacional e eu só queria ter um projeto desse atingiria. E ele me deu a resposta de uma certa forma, mas nós temos que discutir isso. Mas eu quero parabenizar, foi um esclarecimento muito bom e a gente precisa, como Blue Santos, que vocês encabeçam, e eu, com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, de Engenheiros e Arquitetos de Santos, a gente precisa dessa parceria, precisa de uma pessoa desse naipe para estar caminhando junto, para nós podermos colocar todos os nossos objetivos, que são muito bons, em frente. Muito bom, Ana, obrigado. Nos sentimos desafiados aqui e a gente tinha certeza que você ia gostar muito do Diego e do trabalho que ele faz aqui. Diego, muito obrigado. Não sei se você quer fazer alguma consideração final aqui, Diego. Agradecer aqui as palavras da Ana, todos os participantes, e eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso de audiência aqui, postando isso na nossa plataforma depois. Diego, por favor, muito obrigado, viu? Não, obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Coloquei meus dados aqui no chat, estou à disposição. Se quiserem prosseguir com esse assunto, contem comigo e vamos em frente.